gente, simbora para mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. E eu sou o Lindomar. E no papo de hoje conversaremos sobre vacinação no Brasil, com foco em duas doenças. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, e também sobre a meningite. Ambas doenças que podem ser evitadas com a vacinação. A campanha de vacinação contra a poliomielite, doença que já havia sido erradicada no Brasil, tinha como objetivo a vacinação de pelo menos 95% do público-alvo. Mas acabou que, pelo menos até o começo de outubro, apenas 62% dessa meta havia sido alcançado. Vale lembrar que, assim como a polio, a meningite também pode ser evitada com a vacinação. E neste ano de 2022, nós estamos com um surto ativo dessa doença no estado de São Paulo. E é por isso que hoje a gente trouxe a Ludmila Rabelo. Ela que é enfermeira, especializada em enfermagem pediátrica, mestre em ciência da saúde e sócia-enfermeira numa clínica de vacinas aqui de Uberlândia. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer. Ludmila, então, para começar o nosso papo, o que é a poliomielite? Poliomielite é uma doença causada por poliovírus. São 3 tipos, 1, 2 e 3. Essa infecção é transmitida através de gotículas e pode causar paralisia parcial ou temporária, né? Paralisia temporária ou definitiva. Certo. E ela é uma doença exclusiva para crianças? Não. As crianças menores de 5 anos estão mais suscetíveis pelo fato que é a idade em que elas começam a receber as vacinas contra a poliomielite. Mas os adultos também correm o risco de se contrair a doença. E aí não tem uma limitação de idade para o adulto? Não tem. Tanto 50 anos, 60... A vacinação é somente para crianças menores de 5 anos. E no caso, eu que já vacinei enquanto criança, não preciso vacinar? Não precisa mais. Se você tem o seu cartão de vacina completo, com todas as doses registradas, porque os esquemas vacinais, eles alteram, né? Eles mudam. Então, para a sua idade, quando você estava na infância, se o seu cartão de vacina estiver completo com o que era preconizado na época, você está protegido. Ah, beleza. E quando você fala sobre paralisia parcial, né, e paralisia temporária, você pode falar um pouco mais sobre isso? Porque Sim. tem a paralisia total também, né? Isso. A paralisia infantil, ela é caracterizada por paralisia de membros, ou membros inferiores ou superiores. Pode ser temporária, por um período a criança apresentou sintomas, foi diagnosticada com paralisia e depois, com terapias ocupacionais, à medida que a infecção foi tratada, pode ser que a criança volte. Pode ser reversível. Pode ser reversível. Em alguns casos, mas na maioria, é uma paralisia temporária, tá? E acaba deixando sequelas também. Sequelas. Então, nessa paralisia definitiva, a criança fica sem os movimentos ou dos membros inferiores ou dos superiores, ou até mesmo dos dois. Certo. E existe o risco de morte no caso da infecção pela polio? Sim, toda infecção ela tem um risco de morte, se não tratada. Certo. Você já citou aqui o esquema de vacinação. São 5 fases, se eu começo ali desde... Isso, é bom a gente falar do esquema de vacinação, porque temos 2 caminhos a percorrerem, né? Nós temos 2 vacinas contra a poliomielite. Nós temos a vacina Sabin, que leva esse nome, o fundador da vacina, ou também VOP, que é a sigla da vacina, que é a gotinha, é a poliomielite oral. Essa vacina oral ela é oferecida na rede pública nos reforços, ao 1 ano e 3 meses e aos 4 anos. Essa última da gotinha? Essa última da gotinha. E também todas as campanhas. Todo ano, o Ministério da Saúde faz a campanha de vacinação contra a poliomielite, né? Damos oi para o Zé Gotinha todos os anos. E também temos a outra vacina, também contra a poliomielite, que é a Salk, que ela é a VIP, que é a forma intramuscular da vacina. É a injeção. Essa vacina, que é a injeção, é oferecida pela rede pública aos 2 meses, 4 meses e 6 meses de vida. Então, a criança, ela recebe 5 doses contra a poliomielite.
Aos 2 meses, 4 meses e 6 meses na forma intramuscular, que é injeção, 1 ano e 3 meses, e aos 4 anos na forma de gotinha. Isso é o que é oferecido na rede pública. Na rede particular, muitas vezes a gente recebe pacientes assim, eu não quero fazer a gotinha da rede pública, eu quero fazer a gotinha da rede particular. Porque a gente sabe que tem pessoas que preferem seguir o calendário oferecido pela Sociedade Brasileira de Imunização, que englobam várias outras vacinas que não são oferecidas pela rede pública. Só que na rede particular, a gotinha não é disponibilizada. É disponibilizada somente a poliomielite, a vacina contra a poliomielite, na forma intramuscular, e ela é conjugada com outras vacinas. Então, também na rede particular não é oferecida só uma picadinha da poliomielite. A poliomielite ela está dentro de outras vacinas. Exemplo, hexavalente, que são 6 vacinas numa picadinha só, uma delas é a polio. Pentavalente, 5 vacinas numa picadinha só, uma delas é a polio. E os reforços, que é a DTP mais IPV, né? Os nomes comerciais, Refortrix, a Dacel, que também contemplam a polio na forma intramuscular. Então, tanto a criança que segue o calendário da rede pública como a criança que segue o calendário da rede particular, é necessário 5 doses contra a vacina de poliomielite. Ou seja, todas são eficazes. Contra a doença. Sim, todas são eficazes. Sim. E a gente ficou... esse ano a gente teve um caso de poliomielite no Pará, Isso. né? Por que isso aconteceu? Olha, foi uma criança do sexo masculino, de 3 anos. Ele foi diagnosticado, né, na verdade, está ainda em processo de avaliação. Outras síndromes, como Guillain-Barré, não foram descartadas, mas foi achado resquícios do vírus da poliomielite nas fezes da criança. E o pessoal do postinho que estava acompanhando essa criança solicitou, óbvio, o histórico vacinal. E foi constatado que ele estava com o cartão de vacina incompleto, ou seja, com o esquema vacinal incompleto. Ele tem 3 anos. Ele tomou uma vacina em junho de 2021 e a outra em agosto de 2022. Ou seja, totalmente errado o esquema de vacinação. Se ele tivesse com o esquema em dia, participado das campanhas, isso não teria acontecido. É muito sério, né? É muito sério, é muito sério. Por que é sério? O governo, as instituições, as empresas, elas fazem o possível para oferecer atenção básica à população. E essas doenças são preveníveis através da vacinação. Então, temos a vacina contra a poliomielite na rede pública, temos a vacina contra a poliomielite na rede particular. Não é uma doença que não tem como prevenir. A prevenção está aí, basta a população entender a importância da vacinação, participar das campanhas e manter o cartão das crianças em dia. É uma coisa tão simples. Ludmila, no caso, né, de uma criança que não tem aí o seu esquema de vacinação completo ou, né, em andamento, os responsáveis por essa criança podem ser chamados por algum órgão do governo, já que nessa criança está sob responsabilidade de alguém. Como que funciona isso? É obrigatória a vacinação de pólio no país? Sim, todas as vacinas preconizadas pelo calendário, pelo Programa Nacional de Imunização, é um direito da criança e do adolescente. Então, os pais que não concordam com a vacinação, que não conseguem manter o calendário de vacinação em dia, o cartão em dia dos seus filhos, a qualquer momento o Conselho Tutelar deve, e eles têm o total poder de chamar os pais para uma audiência, de convocar a família para saber o que está acontecendo, porque é um direito da criança e do adolescente. Certo. E a gente sabe que o movimento anti-vacina, ele se intensificou totalmente, né, na pandemia, durante a pandemia, diante de uma doença desconhecida que surgiu e, infelizmente, levou a vida de muitas pessoas. E a tecnologia, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia também, desenvolveu uma vacina em um curto período de tempo, comparado ao que era necessário há anos atrás. Mas o movimento antivacina, ele já estava acontecendo, ele já estava em movimentação e se intensificou diante dessa situação. Por que as pessoas criaram esse medo, esse estigma em relação às vacinas?
Porque a vacinação, ela já era comum, né? E, de repente, assim, por conta de boatos, questões, assim, que algumas pessoas levantaram, a vacinação começou a cair, né? Então, por que isso? Por que esse medo? Isso. Esse medo é atribuído um pouco às famosas fake news, Sim. né? Alguém levanta uma bandeira, joga uma notícia na rede social, aquilo se espalha. Ai, porque o filho da ciclana tomou a vacina e foi diagnosticado com autismo, né? Ai, porque uma conhecida deu a tríplice viral, vacinou o filho contra a tríplice viral e no outro dia ele não andou. Minha filha vacinou HPV na escola e ficou de cadeira de rodas. Então, essas notícias sem embasamento científico é o que alimenta essas pessoas que são a favor desse movimento antivacina. Sim. Então, antes de procurar a informação correta de como a vacina é feita, do quanto tempo que levou para a vacina ser feita, o quão a vacina é segura, nós temos exemplos de doenças que foram erradicadas e estão voltando agora exatamente pelo baixo índice vacinal, de cobertura vacinal. Então, aí está a resposta de que realmente a vacina funciona e que ela veio para ajudar. E você acredita que essa baixa nas vacinações, ela parte dessa ideia do movimento antivacina? Ou aconteceu alguma falha no governo, alguma falha no Ministério da Saúde, em que acabou diminuindo essa vacinação também, uma diminuição na campanha Até também? porque a gente também tem visto que o índice tem caído, né? Em Sim. 2020 foi por volta de 80 e poucos por cento, em 2021 também já ficou abaixo do esperado. Eu não atribuo isso à falha do governo, em momento algum. Sim. Pelo contrário, o governo ele ampliou a faixa etária de algumas vacinas, a exemplo da meningite. A meningite C na rede pública agora ela está disponível para crianças até 10 anos e uma outra vacina também contra a meningite mais completa de 11 a 12 anos. Então, o governo ele está fazendo ações para aumentar, para ampliar a população a ser vacinada. O baixo índice eu atribuo a alguns fatores. Primeiro fator, muita insegurança em relação às vacinas do Covid. Sim, foram feitas em tempo menor do que o normal, mas são vacinas seguras. A gente conseguiu reduzir bastante a mortalidade com as vacinas. Nós estamos... né? Conseguimos sair, tirar o pezinho ali um pouquinho da pandemia, as coisas voltaram a funcionar depois que a gente teve uma vacinação da população. E também há um pouquinho, uma parte do pessoal anti-vacina, que não acredita em vacina, não, vou vacinar meu filho. Isso é um erro porque a pessoa não está protegendo, deixa de proteger não só o filho, deixa de proteger as outras pessoas. Porque se eu me vacino, se eu não fico doente, eu não vou transmitir uma doença para você e nem para você. Se eu não me vacinei e eu fico doente, eu posso passar. Eu sou um vetor de transmissão. Sim. E pensando nessa falta, às vezes, né, de informação, de busca pela informação, teria algum site onde aquela pessoa que tem uma dúvida quer constatar realmente se a vacina ela é segura? Você poderia indicar para a gente? No site da Anvisa tem uma parte lá que fala de todas as vacinas. No site da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, também tem o calendário. Eles têm umas abas que tem o calendário infantil, calendário do adolescente, calendário do idoso, calendário da mulher, calendário do homem, do viajante, de pacientes especiais, do trabalhador. Então, é um site completíssimo com todas as informações. Ou seja, excelente e faz tudo. Né? Exatamente. Exatamente. Para você que está aí na dúvida, basta acessar, então, esses links e verificar, tirar todas as suas dúvidas. Exato. E a meningite? Como que ela afeta as crianças? Ela tem alguma relação com a pólio? Aqui em Uberlândia, né, especificamente, nós tivemos um caso também, né, de meningite. Tivemos. A meningite todas as doenças, enfim, são graves, né? Mas a meningite é complicado porque ela precisa de um diagnóstico muito rápido e também de manter o cartão de vacina em dia. Existem 2 tipos de meningite. Temos a meningite viral e as meningites bacterianas. As meningites virais, o paciente
sente todos os sintomas, mas ele é internado, fica isolado e em 24 horas ele já começa o tratamento e as possibilidades de cura são grandes. As meningites bacterianas são as mais graves. Desse modo, existem as vacinas. Hoje, nós estamos com 5 tipos de meningite bacterianas. Meningite B, que é uma das mais graves, meningite A, C, W e Y. Para todos esses 5 tipos existem vacina. A meningite é uma inflamação das meninges, que são membranas que revestem o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central. E a partir do momento que uma bactéria, um vírus ou qualquer outro organismo consegue invadir essas meninges, a infecção está se instalada. E os sintomas iniciais da meningite é como qualquer outra virose. Aí que está a dificuldade dos serviços de saúde de diagnosticar rapidamente. Então, começa com uma dor de cabeça, vômito, febre. Aí os sintomas vão evoluindo e já levanta uma bandeira. Opa, pode ser meningite. Dificuldade de encostar o queixo no pescoço, ou seja, o paciente tem uma rigidez na nuca e vômitos em jato. Essas são as 2 principais características. Só que até isso acontecer, a criança ou adolescente já está ali no pronto-socorro, passando por avaliação. Então, a evolução é muito rápida. E a partir do momento que a meningite é constatada, a gente fica preocupada com as sequelas e até morte, né? Então, a infecção é muito completa e muito grave, acomete a circulação, acomete a parte respiratória, neurológica. É e na uma das meninge, sequelas. né? Então é muito sério. E várias sequelas, uma delas pode ser até a amputação de membros por causa da necrose, né? Da lesão e coma e até a morte. Quando eu era criança, eu lembro de ouvir uma frase assim, quando a gente ficava sabendo de um caso de meningite, tinha sempre alguém que falava que era muito grave, que se ela se não ocorresse a morte, né, dessa pessoa infectada, com certeza uma sequela ficaria. Então é muito isso, né? É muito isso. E a forma de prevenir a meningite é a vacina. É a vacinação. É a vacinação. A meningite, ela é indicada a partir de 3 meses de vida. Então, da mesma forma da poliomielite, é oferecida na rede pública e na rede particular. A rede pública oferece a meningite C, né, a vacina contra a meningite C, para as crianças de 3 meses até 10 anos. Eles ampliaram, né? Porque antes era até 1 ano o reforço. Para adultos, não. Para adultos, somente profissionais da área da saúde, tá? Trabalhadores, e até 10 anos. E contra os outros tipos, A, C, W, Y, a rede pública oferece de 11 a 12 anos. Na rede particular, a gente não tem só a meningite C, a gente trabalha com a meningoquadra, que protege contra os 4 sorotipos, A, C, W, Y. A partir de 3 meses de vida pode tomar e até idoso pode se contemplar dessa vacina. Da mesma forma, nós temos a outra vacina contra a meningite B, que é a mais grave, que em 24 horas a criança pode ir a óbito. Essa meningite B, infelizmente, não é oferecida pela rede pública, somente na rede particular. Se eu sou uma pessoa adulta, olho meu cartão de vacina, descubro que eu não estou ali protegida, eu posso me vacinar, então, a qualquer tempo? A qualquer tempo, pode. E como que ocorre a transmissão? A transmissão da meningite, ela é através de gotículas e secreções. Também como a polio. Também como a polio. Então, daí a importância de todo mundo continuar mantendo os hábitos. Não conversar muito perto das outras pessoas. Manter sempre as mãos limpas, higienizadas. A pandemia né? trouxe A pandemia trouxe sobre isso como e funciona. eu acho que isso veio para ficar, né? Sim. Veio para ficar, para tentar proteger de outras doenças. Além disso, sempre vacinar, né, gente? Não podemos esquecer da vacinação. Sim. E por que a gente viu esse surto de meningite em São Paulo? Vacinação também, né? Baixo índice de vacinação. E se a gente pegar todas as notícias, eu sei que teve mais em adolescentes os casos de meningite. Por quê? A gente até estava conversando antes do programa ir ao ar. Esses adolescentes estão vindo de um período de pandemia.
Então, muitos ficaram sem encontrar os amigos, sem sair, sem ir nas festinhas. E agora parece que tá todo mundo querendo tirar o atraso. Isso é normal. É normal do ser humano, né? Só que esses adolescentes, eles não estão protegidos contra os outros sorotipos graves também de meningite. Porque essa vacina ACWY é uma vacina de uns 10 anos para cá. Então, e também na época que eles eram crianças, não tinha tanta disponibilidade da meningite C. Então, provavelmente é falha vacinal. E, além disso, por mais que tenha vacinado lá quando era bebê, sempre tem os reforços. A importância dos reforços é esse, porque em algum momento lá, quando a criança, o bebezinho está pequenininho, às vezes acontece uma falha no sistema imunológico, Sim. fica doente, por isso que tem que ter o reforço. Ah, mas ele já tem 4 doses, para que fazer mais um reforço? Sim, os estudos, antes das vacinas serem liberadas ou inventadas, passam por vários estudos. Então, se é preconizado um reforço, tem que fazer. Então, se você quiser Não, terminar. não, pode ficar à vontade. Então, essa vacina aqui aborda os outros 3 tipos, né? Ela vem de 10 anos para cá. Então, quem nasceu, né, antes desses 10 anos não é protegido sobre esses Exatamente, desses outros não está tipos. protegido contra esses outros sorotipos. Então, isso é muito sério, né? Muito sério. Então, Por isso que a gente pega no pé da vacinação contra do adolescente. sim. Porque adolescente acha que já tomou todas as vacinas quando era criança. Só que não. Só que não, hashtag só que não. Então, a gente tem que correr atrás desses adolescentes, os jovens adultos também, 24, 23. Olha, traz o seu cartãozinho porque você não tomou a segunda dose de hepatite A. Na sua época não tinha hepatite A no calendário, você tem que tomar HPV, meningite ACWY, meningite B, contra a pneumonia. Então, tem várias vacinas que, na época que esses adolescentes eram crianças, não existiam, ou até existiam, mas não estavam disponíveis para aquela faixa etária. E agora eles precisam correr atrás do prejuízo. Ou seja, entrar naquele site que você indicou, né? O Anvisa e o SBIM. Isso. E checar lá. Tá Checar. faltando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Acredito que sim. Bota no braço. Aham. Ludmila, aqui no Brasil, tem alguma região com maior índice de meningite, por exemplo, ou não? Ela circula de forma geral, porque enquanto a polio foi erradicada, a meningite continua circulando. Existem regiões no Brasil onde há maior propensão, algo do tipo? Sudeste. 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 Por quê? Aqui no Sudeste, nós temos os estados com muitos portos e aeroportos. Então, por mais que aqui a gente pense que estamos livres da doença, a qualquer momento a gente recebe pessoas vindas de outros países, né, através dos aeroportos e portos, que pode sim trazer vírus de doenças que aqui não existiam. Por isso que todo mundo tem que estar protegido. Porque se está protegido, pode vir que aqui ninguém pega. A barreira está aqui. Entendeu? Nós estamos vacinados. E essa questão da vacina que aborda os outros tipos, que agora eu não lembro, é ACWY. ACWY. Essa outra vacina que está na rede privada, a gente sabe que a grande realidade do Brasil é de que muitas pessoas não têm a oportunidade, não têm a condição financeira de pagar uma vacina dessas, principalmente para todos os membros da família. Uhum. Então, seria importante, né, assim, interessante também ter uma movimentação do governo para poder ir atrás dessas vacinas também, não é? Sim. Já tem alguma negociação? Eu já acho de grande valia o governo ter liberado a ACWY para os adolescentes de 11 a 12 anos, né? Porque são vacinas diferenciadas, são vacinas caras, que infelizmente o governo não tem a verba para liberar para toda a população. Cabe à rede particular ajudar nessa questão, né? E então, o fato do governo já ter liberado para uma faixa etária específica já é de grande valia. E a população tem que aproveitar essas oportunidades. Sim. E o que seria, a gente já falou aqui muito esse termo, né? O que seria uma doença erradicada? Doença erradicada seria uma doença que ela não apareceria mais. A poliomielite é uma delas.
Sim. Ela foi erradicada em 1994, certo? Muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Para estar fazendo um retorno. E por quê? Todo ano tem campanha do Zé Gotinha. Todo ano. É uma vacina que não saiu do calendário. Ela está no calendário infantil. Por isso, a importância da vacinação. Uma receita de bolo. É só seguir. Opa, tá na hora de Tá tomar na essa, hora. então vamos lá. Tá na hora. Além da polio, existem outras doenças que foram erradicadas também no Brasil? A varíola é um exemplo, né? Muita gente confunde varíola com varicela. São doenças diferentes. Mais ou menos com o mesmo agente etiológico, tá? Mas são duas doenças diferentes. A varíola foi erradicada. Agora a gente está aí tendo a varíola dos macacos, né? Ainda não tem vacina. Que já temos um episódio sobre ela. Isso. Não tem vacina. E a varicela, que é a catapora. Tem vacina, tem reforço, tem segunda dose, é oferecida na rede pública, é oferecida na rede particular, também não dá para correr. Você falou sobre agente Etiológico. Etiológico. O que seria? É o causador da doença. Enquanto o da varíola é o vírus X. O vírus do macaco, né? Monkeypox. Sim. Da catapora também é mais ou menos o mesmo, da mesma família. Entendi. E sabendo também, né, voltando nesse ponto do estigma com as vacinas, como que são feitas, como que elas são feitas, né? Como que é produzida uma vacina? Você falou do agente etiológico, né? A vacina ela é produzida da seguinte maneira. Os estudos são feitos e aí a vacina é como se fosse, vou falar de um termo bem tranquilo para todo mundo entender. A gente pega o bichinho que causaria a doença, transforma ele na vacina. Ou ele é morto, enfraquecido, ou ele é inativado. Ele não vai fazer nada. Mas a partir do momento que ele entra no nosso organismo, o nosso organismo entende que estamos sendo invadidos e o nosso organismo convoca os nossos soldadinhos, que é o nosso sistema imunológico, para combater esse vírus, esse invasor. Ou seja, já conhecemos ele. Quando ele botar a carinha ali, Pera aí que eu vou mundo. aí te bater. Muito claro, né? Isso. Sim. E, doutora, a gente sabe que tem a questão da hepatite também, né? Hepatite C, hepatite B, tem a HPV também. Você poderia falar um pouco mais sobre essas doenças e essas vacinas? Claro. Hepatite C a gente não tem vacina ainda, tá? E é uma das hepatites mais graves. A gente não tem. E é ela que é sexualmente transmissível? Hepatite B também. As duas? Isso. A hepatite B, sexualmente transmissível. A hepatite A, transmissível através de alimentos contaminados, água contaminada, tá? A HPV, nós temos 4 tipos de HPV, são os mais graves, né? Existem mais de 100 tipos de HPV, mas a vacina, ela foi feita com os 4 mais graves. Está para sair uma vacina com 9 tipos de HPV, mas ainda não chegou. Avanços, né? Avanços. E essa vacina contra o HPV, muitas pessoas acham que é só as meninas que podem tomar. E isso é mentira. Os meninos também. Por quê? Tem 2 tipos de vírus que são os causadores das verrugas genitais, do câncer de pênis, câncer de ânus. Então, o cenário que a gente vê em algumas cidades, em alguns serviços, é o casal se vacinar. Não só o homem ou não só a mulher, tá? E a partir de 9 anos, essa vacina já é recomendada. Tem na rede particular e tem na rede pública. Na rede particular, ela é liberada para toda a faixa etária, a partir de 9 anos. Na rede pública, tem um limite de idade. Sim. E na rede pública também, ela é disponibilizada para homens. Também, para meninos e meninas. E a vacina de HPV, ela é até que idade? Qual é a faixa de idade dela? De 9 a 45 anos. Então, se eu, por exemplo, apareço lá num postinho para tomar vacina, eu posso me vacinar? No postinho, essa faixa etária ela é menor, né? A rede pública não disponibiliza até adultos. Disponibiliza até 14 anos, de 11 a 14 anos. Sim. Na rede particular, adultos também podem se contemplar dessa vacina. E, Ludmila, existem alguns efeitos colaterais possíveis ao ser aplicada essa vacina, as vacinas de forma geral? O único efeito colateral que a gente orienta e percebe são aqueles eventos normais de vacinação.
A dor no local, aquela sensação de que você esbarrou o braço em algum lugar. Às vezes fica vermelho, fica quente. Isso são reações esperadas, reações normais descritas em bulas, né? Agora, tem alguns casos, se a pessoa tem reação a algum componente da vacina, aí acontece os efeitos adversos que precisam ser notificados, certo? A gente orienta esse paciente, ele pode ser encaminhado para um serviço hospitalar, ele passa para o atendimento médico e a gente notifica a vigilância epidemiológica. Mas temos também aquela vertente de pessoas que ficam preocupadas com síndrome de Guillain-Barré, com possíveis problemas neurológicos, e isso é muito raro, é muito raro. As vacinas são extremamente seguras. O que seria a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré é uma disfunção motora, acometida por alguns toxoides, alguns componentes de vacinas que a pessoa pode ter reação, pode ter incompatibilidade e também uma questão mais neurológica também. Ludmila, como a gente conversou, teve ainda, né, uma baixa adesão aí à campanha de vacinação nesse ano de 2022 contra a polio e ela foi estendida. Até quando vai a campanha? Aqui em Uberlândia vai até dia 21 de outubro, sexta-feira que vem, né? Sem ser hoje, na próxima. Basta ir em qualquer UBS ou UBSF e UAI. Somente 2 UAIs aqui em Uberlândia que não estão fazendo campanha. Morumbi e São Jorge. E a nível nacional, ela também foi Nacional estendida? também foi estendida. Se não me engano, até dia 30 de outubro. 28, algo assim. Aqui em Minas. Então, vale conferir esse cartão de vacinação e acelerar. Sim, e falando em cartão de vacinação, perdi o meu. Não sei quais vacinas eu tomei, não sei onde tá. Ótimo, adoro. O que eu faço? A vacina, ela só é registrada, só é computada, acreditada se ela está registrada. Se você perdeu o seu cartão de vacina, chegou lá para mim e falou, Ludmila, mas eu juro de pé junto que eu tomei a vacina contra a meningite. Cadê o seu cartão? Não tem. Então, você não está protegido. Nesse caso, é recomendado fazer as vacinas de acordo com a sua idade no momento. Então, vamos supor, você está com 24 anos, você vai fazer as vacinas de meningite, pneumonia, hepatite A, hepatite B. Aí tem umas vacinas que em adultos não tomam, somente crianças. Então, perder o cartão, tem que fazer toda a vacinação novamente, de acordo com a idade do momento. Outra coisa importante, cartão de vacina não é brinquedo, é documento. Da mesma forma que todo mundo guarda carteira de motorista, carteira de identidade, carteirinha do plano de saúde, carteirinha do ônibus, cartão de vacina é um documento. Não é para criança rabiscar, não é para criança colorir. Então, uma dica para os pais. Agora que está todo mundo na fase do celular, de escanear, tira uma foto, escaneia, guarda o cartão de vacina no telefone, porque se por acaso perder a via física do cartão, tem como você comprovar. Pode acontecer qualquer coisa, Qualquer coisa. E assim, na rede pública, as vacinas são registradas através de carimbo. Então, muitas vezes, a mãe vai sair com o bebê, coloca o cartãozinho na bolsa, a garrafinha de água cai, o lenço umedecido molha, a primeira página que borra é a da vacina. Carimbos. E aí, essa mãe tem que voltar no serviço onde ela foi, porque todo serviço de vacinação tem um cartão espelho, né? Então, tem essa chance também da pessoa ir lá, olha, vê pra mim, eu perdi meu cartão. Nas clínicas particulares, é tudo através do sistema. Perdeu o cartão, num clique, imprime tudo, tá aqui. E tem também o Conect SUS, né? Isso. Que surgiu agora. Isso. E agora essas vacinas são registradas nele. São também. registradas nele. A gente está só com um probleminha no Conect SUS porque a demanda está muito grande. Então, as informações da rede pública chegam mais fáceis no Conect SUS porque é um sistema só. Vacinou, registrou. As clínicas particulares usam sistemas próprios. Então, para as clínicas não usarem 2 sistemas, elas usam um sistema próprio, passam essas informações para o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização aqui de Uberlândia, e o PNI
Alimenta o Conect SUS. A partir de dezembro, isso vai mudar, isso vai ficar mais fácil, porque vai ter um sistema direto das redes particulares para o PNI. Não só em Uberlândia. Não só em Uberlândia, tá? Mas ainda nesse processo de transição de sistemas, tá ainda tendo uma demora, um delay dessas informações. Já aconteceu de alguns clientes falar, não, mas eu vacinei na rede particular e entrei no Conect SUS, não tem nenhuma vacina minha lá. Calma, que a galera vai conseguir colocar. Aconteceu uma coisa comigo na faculdade e foi assim, tava tendo vacinação, né? Eu passei, eu falei assim, do que vocês estão vacinando, né? Ela falou assim, antitetânica. Aí eu falei assim, elas me perguntaram, né, se eu tava com cartão de vacina, eu falei assim, não tô, mas eu não lembro de ter tomado essa. Aí eu fui e tomei a vacina, sendo que era para eu ter tomado em 2024. Tudo ocorreu tranquilamente. Então, por via das dúvidas, né, se vacine. Sim, não tem problema. E a antitetânica também é super importante, né? Caso você pise num prego. Sim, super importante. O que é? Quais são os efeitos do tétano, assim, no corpo humano? O tétano também é uma infecção e ele causa rigidez muscular. Eu lembro direitinho, na faculdade a gente estudava num livro que tinha a foto de um moço, assim, todo emborcado, Então, dá uma contração muscular, a pessoa enrijece e o nosso pulmão também é músculo, o nosso coração também é músculo. Então, pode acometer pulmão, respiração, circulação. Então, ela não volta depois, ela não... Não. Só enrijece e fica. Enrijece, aí a pessoa tem que ir pro hospital, tem que fazer tratamentos, e o negócio não é muito bonito de se ver, não. Nossa, Então, que sério. melhor é se vacinar, verificar o seu cartão. E tem também o tétano neonatal, né? Porque os bebês, os recém-nascidos, ficam com o coto umbilical, que é uma porta de entrada de bactérias e fungos. Então, daí a importância da gente orientar, a gente orienta também, a gente tem um curso de gestante lá na clínica, a gente orienta bastante no curso sobre a limpeza, né, o cuidado com o coto umbilical. Antigamente, era o mal dos 7 dias. Que não podia visitar. Que não podia visitar isso. Mas por que isso? Para evitar a contaminação daquele local que antigamente não se limpava muito bem. E passava cocô de galinha, colocava moeda, né? Aí, graças a Deus, a gente conseguiu mudar. A conscientização, mudar essa campanhas. visão. E a gente tem índice quase que nulos, né? Graças a Deus, de tétano neonatal. E o agente do tétano é bacteriano, né? É bacteriano. Nossa, e isso é muito importante a gente perguntar mesmo, a gente ir atrás das informações, porque eu não sabia desse enrijecimento muscular. Eu achava que assim, você pisou num prego e aí você vai ter uma infecção, isso pode ir para a sua corrente sanguínea. A ferrugem contém as bactérias, os fungos que entram na corrente sanguínea e a infecção já está constatada. Ou seja, mais um motivo para vacinar. E olha o tanto que é bom. A gente começou falando de meningite e poliomielite. A gente conseguiu abranger muitas doenças. Sim. Tá faltando alguma? Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Pois é. E, Ludmila, como foi que você chegou na enfermagem? Quando foi que você falou assim, eu quero fazer enfermagem, assim, quero me especializar nisso. Na verdade, de especialização a gente fala depois, né? Como foi chegar até a enfermagem? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gostava de saber o que estava acontecendo em torno da minha família. E quando alguém ficava internado, eu queria ser a primeira a ir visitar, eu queria ficar no hospital. Se alguma prima minha tivesse neném, eu ia para o hospital. Tem até uma história engraçada. Uma amiga da minha mãe, amicíssima da minha mãe, inclusive a minha madrinha, quando a segunda filha dela nasceu, ela estava ali num hospital ali na Getúlio Vargas. E a minha avó mora ali também no Martins. Eu fugi da minha avó. Fugi da casa da minha avó e fui parar lá nesse hospital. Não sei como deixaram entrar. Não tinha controle nenhum, quer né? dar um jeito. Não tinha controle nenhum. Pensa, uma criança sozinha Levada, no hospital. Né? E entrei lá e a hora que a amiga da minha mãe me viu, ela, Ludmila, o que você está fazendo? Eu falei, não conta pra minha avó. Não conta pra minha mãe. Eu quero ficar aqui com você. E fiquei lá o dia inteiro. Eu lembro direitinho. Ela tinha ganhado neném. Fiquei lá. Ajudei ela a tomar banho. Ajudei a trocar a fralda do bebê. Você gostava de brincar de bonequinha e bebê, então? Gostava muito. Pois é. E como que foi que você descobriu que você queria se especializar em enfermagem pediátrica? Sempre gostei de criança.
Sempre. As minhas brincadeiras sempre eram eu sou a mãe, você é minha filha, você é meu filho. Sempre gostei dessa questão de cuidar, de assistir partos, de amamentar. Eu sempre gostei desse universo materno-infantil. Eu amava todas as palestras de partos, eu ia, todas as atividades essas curriculares que tinha que fazer plantão e berçário, lá estava eu. Onde tinha mulher grávida, eu estava no meio. E aí eu me formei e antes de eu fazer a festa da formatura, eu já estava empregada, estava trabalhando num hospital aqui da cidade e 2 meses depois eu assumi o berçário. Então, para mim, foi assim... A foi glória. Que a bacana. glória, eu assumi o berçário, eu aprendi muito no berçário, coisas que a gente não aprende muito na faculdade, né? Só É no na dia a prática. dia, na prática, recepcionando os bebês, vendo como os pediatras trabalhavam. Aí você pega o estilo de cada um, esse não gosta disso, esse gosta disso. E aí a gente acaba virando referência. E do berçário eu passei para assumir a clínica de vacinas. Conta pra gente, E como que é esse universo? engraçado que na faculdade eu detestava a vacina. Eu falava, gente, que negócio difícil de entender, porque tem primeira dose, segunda dose, tem reforço. E aí, de repente, com uma idade não faz mais esse reforço, não é mais uma dose, são duas. Eu ficava na aula de epidemiologia, eu ficava perdida. E aí, eu me apaixonei pelo universo da vacinação. Claro que a gente não assume a clínica da noite para o dia, né? Eu fui, organizei a clínica perante os órgãos, Corém, CRM, Vigilância Sanitária, e aí as coisas foram tomando jeito, eu fazendo tudo, surgiu a oportunidade de eu assumir como sócia. E hoje vacinação é minha vida, minha empresa é minha vida, eu sou muito Propósito, né? feliz, tenho que agradecer aos meus familiares que me apoiaram, meu marido, minha mãe, e aos meus sócios e à minha equipe, que sem ela a gente não consegue trabalhar. É a importância, né, bacana. Muito importante. do incentivo do ambiente familiar, né, para fazer com que você conquiste aí os seus propósitos. Você falou de algumas áreas da enfermagem. Como o nosso público é de jovens, né, aprendizes, e que estão aí no pensamento sobre uma futura profissão, como que é o universo da enfermagem? Quais outras áreas pode ser Hoje a enfermagem está atingidas? em todos os lugares, né? Porque antigamente falava enfermagem, nossa, você vai ficar limpando fralda, dando banho em paciente. Hoje não existe só isso. Tem a enfermagem que é trabalhada dentro de um hospital, de plantões. Aí dentro do hospital você tem as áreas, centro cirúrgico, UTI neonatal, UTI adulto, UTI coronariana, pronto-socorro, mas não necessariamente a pessoa precisa trabalhar na área hospitalar. Hoje nós temos enfermagem na área de dermatologia, temos enfermagem do trabalho, enfermagem da nefrologia, temos enfermagem em laboratórios, Nefrologia? O que é dos nefrologia? rins. Ah, rins. Dos rins, Instituto do Rim, aqui em Uberlândia também tem a equipe de enfermagem, enfermagem de auditoria, que pode trabalhar com os convênios, tem enfermagem de home care, que é um ramo que está crescendo muito aqui em Uberlândia. Outro ramo que está crescendo muito são as consultoras em amamentação. Tem também enfermeiras que montam curso de babá, curso de idosos, de cuidador de idosos. Então, a área É um é o que universo não bem falta, é o que não falta. A gente ouviu falar sobre as doulas também, né? As Sim. doulas são enfermeiras? Doulas não necessariamente precisam ser enfermeiras, tá? Existem um curso específico para a formação de doula. Claro que se uma doula é enfermeira, ela pode agregar mais, né? Sim. Ela tem um currículo melhor. E a doula é aquela que auxilia a Auxilia no mulher trabalho de parto, exatamente. Sim, do parto normal. Do parto normal. Também tem algumas doulas que, vamos supor, a paciente não conseguiu evoluir o parto normal, porque às vezes a grávida, né, a gestante ou o bebê está em risco e precisa ir para uma cesárea, a doula tem papel fundamental nisso. Porque é um momento ali, opa, virou a chave, mudamos o plano, não é parto normal mais, vai ter que ser uma cesárea. E a doula que estava acompanhando essa gestante ali, ou até mesmo a gestante que já optou pela cesárea, mas que quer uma pessoa
uma mulher do lado dela, né, para dar palavras de incentivo, Que para tem conhecimento, né, apoiar, sobre o que é um para parto. colocar o bebê para mamar depois que nasce, né, a importância da Golden Hour. Então, é um universo fantástico. O que seria a Golden Hour? Golden Hour, desculpa, é a hora de ouro. Essa hora de ouro é a hora que o bebê nasce e imediatamente ele vai pro colo da mãe. E ali ele recebe aquele contato pele a pele, ele vai para o peito, ele é amamentado com o colostro, porque em alguns serviços o bebê nasce e saem correndo com ele para o berçário, igual uma bola de beisebol, né? E isso está mudando, é o que a gente fala da cesárea humanizada. Então, a partir do momento que o bebê sai, ele é colocado em contato pele a pele com a mãe. E ali, no peito mesmo, ele é recepcionado pelo pediatra, né? Claro que isso acontece com os bebês que nascem com Apgar bom. O Apgar é a nota que o bebê nasce, né? Se tem alguma intercorrência, o pediatra sabe como intervir. Mas se tá tudo certo, o bebê nasceu bem, tá respirando, tá chorando, Golden Hour pra ele. Porque Tranquilo. senão seria uma separação muito abrupta, né? Isso. E eu acredito que seja um momento de conexão muito forte, É né, pra mãe. maravilhoso, é maravilhoso. Eu passei por 2 partos, foram 2 cesáreas, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo, porque é Bacana. maravilhoso. E voltando assim para as doenças, né? A gente teve o Ebola na África, eu acho que em 2010, se eu não me engano. De data também eu não tô lembrada. Nós tivemos o Ebola, tivemos a varíola dos macacos, né? Ultimamente, a nova varíola. E você acredita que, na verdade, acredito que não é nem se você acredita, né? Se é possível toda doença ter uma vacina? É possível, sim, é possível. Eu acredito que sim. Para isso pode falar. Estamos na luta, não contra, né? Mas assim, tentando achar para HIV, né? Que até hoje vários estudos ainda estão acontecendo, mas Sim. nada ainda. Então, eu acredito sim que todas as doenças podem e devem ter vacina. É somente os cientistas não desistirem. Sim. E quais outras doenças, além do HIV, que ainda estão aí na luta para poder descobrir uma vacina? Diabetes. Diabetes também, né? Muito Diabetes, sério. né? A população ainda sofre com diabetes. Tem o famoso pé do diabético, né? Porque a cicatrização do diabético é muito difícil, então fica com muitas feridas. Tem diabéticos que é dependente de insulina, que não pode comer qualquer coisa, que passa mal, que tem que tomar insulina diariamente. Sim. Seria fantástico se descobrissem uma vacina contra o câncer. Seria incrível. Porque o câncer hoje... É a que mais mata, né? Tem câncer... Porque o que é o câncer? É uma mutação celular. E células nós temos no corpo inteiro. Então, todo mundo está sujeito em qualquer lugar do corpo, em qualquer idade. Então, é uma doença que dá arrepios, né? Então, pensa... Ludmila, a gente sabe que a nossa pesquisa científica no Brasil, ela tem avançado cada vez mais, mas como você enxerga o incentivo à pesquisa científica no Brasil? A gente, de fato, tem avançado nesses últimos anos, é preciso uma energia a mais, um investimento a mais, porque aqui a gente sabe que no Brasil nós temos grandes pesquisadores e pesquisadoras, né? Sim. Eu acho que deveria, sim, ter um incentivo a mais, não só da parte governamental, mas também de empresas privadas que acreditam no poder da ciência. Que financiam, Que né? financiam os projetos. Eu lembro que quando eu fazia o mestrado, a gente esbarrava bastante nessa questão dos nossos fóruns científicos. Era tipo bater na porta e falar: "Oh, nós estamos fazendo um fórum, você pode ajudar?", né? Então, correr atrás de patrocínio, de local para fazer o evento, era sempre uma peregrinação. Então, não só para bancar esses eventos científicos, mas bancar as pesquisas para novas vacinas, para os novos medicamentos, para os estudos. Sim. Você foi citado aqui, né, ao longo da nossa conversa, as vacinas para algumas doenças e também foi citado que ainda não existe
para outras. O que causa essa dificuldade? Por que algumas são mais fáceis de serem aí lançadas e serem fabricadas e outras não? Porque algumas doenças acontecem algumas mutações. Então, os cientistas ainda não conseguem fazer uma vacina para todas essas mutações de vírus ou bactérias. Então, faz para uma, de repente, opa, o vírus mudou. Essa não funciona mais, temos que fazer outra. Então, para algumas é ok, para outras, os estudos ainda têm que continuar para ter certeza de que aquela vacina vai proteger contra aquele vírus ou bactéria. Sim. E você citou o câncer, né? De ele ser uma mutação celular e ele vai se manifestando ali no corpo, né? E pensando sobre como funcionam as vacinas, por não ter... o câncer, ele tem um agente etiológico? Não. Eu é uma acredito que isso mutação seja da um célula. problema, né? É uma mutação da célula. A célula vai crescendo, né? Não, o câncer não é nenhuma bactéria, nenhum vírus. Eu acredito que isso dificulta também, né? Porque não tem aquele bichinho que você vai colocar Não tem ali. o bichinho pra gente colocar. Mas imagina se, sei lá, uma proteína que impeça essa divisão celular desorganizada, né? Sim. Porque a célula replica, só que ela replica de uma forma errada. Aí que causa doença. Que maluco, né? O corpo humano é muito complexo. Doido. E o HIV? O HIV é um vírus, né? HIV é um vírus, Sim. isso. Aí ele já é o bichinho. Mas ele é um vírus totalmente diferente dos outros de vacina. Uhum. Então, aí que tá a dificuldade de achar uma vacina. A pesquisa existe. Tem se buscado encontrar, mas devido a essa replicação viral... são os coquetéis, né? Uhum. Para amenizar e garantir uma qualidade de vida do portador de HIV. E a partir desses coquetéis, eles não... com certeza já pesquisaram sobre isso, né? Mas de começar a desenvolver algo a partir desses coquetéis, né? Porque se eles conseguem controlar, tem também a questão de ficar sintomático, né? Não detectável, que aí para de transmitir também. Exatamente. Porque essa questão... desse coquetel. Sim, porque essa questão do HIV também avançou muito, né? As pessoas ainda têm uma visão da AIDS, né? Que é uma versão, é uma fase avançada, né? Do HIV. Então, de que ainda é muito mortal e tudo mais, sendo que avançou totalmente. Então, a tecnologia não avançou só nas vacinas. E outra coisa que eu acho que os pacientes portadores de HIV, muita gente pensa que só de você encostar numa pessoa você vai pegar AIDS, né? Sim. Isso não é verdade. Eu lembro uma vez nesses programas, não lembro qual canal que foi, tinha no metrô uma cadeira e tá escrito assim: aqui sentou um portador de HIV. Ninguém sentava. Aí uma mulher sentou, aí na hora que ela sentou, tipo aquelas coisas de mob na rua, todo mundo foi lá e parabéns, aí ela ficou sem entender assim, né? Aí depois o cara que tava fazendo essa matéria falou: não, porque você foi a única que sentou. Eu tenho HIV, você me dá um abraço? Aí na hora ela abraçou. Então, é uma questão da informação, né? Informação. Ludmila, hoje pensando no HIV, com o avanço dos tratamentos, onde a pessoa pode ficar assintomática, com a carga viral baixa, tem também a questão se eu me exponho de alguma forma, existe aquele PrEP, é isso o nome? Que eu posso fazer o tratamento logo em seguida? Isso. Se você teve contato sexualmente ou com alguma secreção contaminada e descobriu que aquela pessoa é portador de HIV, tem a medicação, o tratamento que você faz para evitar que você contrai o vírus. É o que a gente faz. É o que acontece quando ocorre estupro, né? A pessoa passa por um tratamento e já recebe essa medicação. Para casos de situações que você não tem uma garantia ali da proteção, né? Exatamente. E existe alguma outra doença, assim, que avançou, assim, que as pessoas ainda têm uma visão do passado, de quando ela surgiu e que avançou? Por exemplo, o HIV, a gente está falando que avançou nos medicamentos, né? Na forma de tratamento.
E ainda não tem a vacina. Mas teve alguma outra doença que avançou nas medicações? A hanseníase é um exemplo. Antigamente, né, todo mundo falava que eram os leprosos. E hoje nós temos centro de referência com tratamento, com medicações, com palestras. Avançou muito a hanseníase. No passado, as pessoas que tinham hanseníase, elas eram afastadas, né, de forma geral, assim, da sociedade. Isso. Tinham bairros, aqui em Uberlândia mesmo, tinha um bairro específico para as pessoas com essa doença. Hoje, graças à informação, as coisas têm mudado. Tem mudado. E doenças transmitidas através da comida, da bebida? Hepatite A, poliomielite também, porque a poliomielite, uma parte dos vírus são eliminados nas fezes. Então, se a pessoa não tem uma condição de saneamento básico boa e uma outra pessoa tiver contato com uma água contaminada, também pode adquirir a poliomielite. Hepatite A, que é uma hepatite causada pela transmissão oral fecal, alimentos mal cozidos, alimentos mal lavados e água contaminada também. Doutora, e assim, haja memória, né, para poder lembrar disso tudo. A gente aqui puxando de você várias doenças, perguntando, e forma de tratamento. O foco era poliomielite, mas Sim. A conversa, né, foi se desdobrando. Exato. E aí falamos sobre HIV, falamos sobre tétano, né, a vacina antitetânica, que eu realmente não sabia e eu achava que era alguma coisa mais leve, mais tranquila. E assim a gente vê a importância da informação, né? Se você tem conhecimento, você fala assim, opa, não quero isso aqui para minha vida, não quero isso aqui para as pessoas que eu conheço, né? Então, eu vou me vacinar, vou me cuidar, porque assim eu vou estar cuidando das pessoas ao redor também. Então, muito bacana esse papo, né? Muito esclarecedor. Com certeza. E aí, chegando agora ao finalzinho do nosso episódio, você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas a respeito das campanhas de vacinação? Claro. Bom, a gente falou muito sobre as vacinas, sobre campanhas, e o recadinho que eu deixo aqui é que todos os pais e responsáveis peguem um tempinho, olha lá aquele cartãozinho de vacina que deve estar escondido em algum lugar, dá uma olhada, passe em algum serviço de saúde, clínicas funcionam em shoppings até 10 horas, sábado até 10 horas, domingo, feriado, passa lá, leva o cartãozinho e fala, gente, dá uma olhadinha. Não precisa fazer a vacina naquele momento, mas só de procurar, em algum momento, saber que tem alguma vacina atrasada que dá ainda tempo de colocar em dia, todo mundo faz a parte. É a receita do bolo. Sim. É isso, acho que a gente pode ir ficando por aqui, né? É isso. E eu quero deixar aqui à disposição de vocês, vocês têm o meu contato, como vocês, né, trabalham com o público jovem aí, procurando um caminho para se profissionalizar, eu estou à disposição. Se algum jovem tiver interesse pela área de enfermagem, saber como que a clínica funciona, como que é o nosso trabalho, a gente está à disposição de vocês. Quem tiver interesse pode entrar, acessar e Tem o Instagram vocês. da clínica, é o Vacinas Santa Clara _Uberlândia e o site www.santaclaravacinas.com.br. É isso. Que ótimo. Que legal, que esclarecedor. Muito obrigada, né? Eu que agradeço o convite. Foi isso. ótima a sua Foi participação. ótimo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.